Boa noite, meus amigos! Como é bom nos reunirmos mais uma vez. Você aí na sua casa, nós aqui na nossa casa, para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar esse estudo maravilhoso sobre o santuário. Eu sou o pastor Roberto e estarei com vocês aqui nesses próximos minutos. E está aqui conosco também, deixa eu colocar aqui na tela, o Pastor Júnior. Pastor Júnior, Deus abençoe, pastor. Como é que vai? Amém! Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Uma grande alegria estar com vocês para mais uma vez nós estudarmos a palavra de Deus nessa sequência de temas, né, pastor Roberto, sobre o santuário. Isso mesmo, né? Essa sequência tá maravilhosa. Nós estamos estudando aí o santuário bem a fundo. Hoje nós vamos entrar no ritual do santuário. Agora a gente vai ver bastante sangue hoje, não é isso mesmo, Júnior? Pois é, não só sangue, como fogo também. Algumas cerimônias diferentes que talvez você não imaginasse. Hoje vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. E nós vamos já direto para o tema, porque tem muitas cerimônias para a gente falar aqui. E então nós vamos estudar. Se você quiser acompanhar os textos, nós vamos citar muitas coisas de cabeça, tá bom? Porque senão se a gente for abrir em todos os rituais, a gente vai ter que ler praticamente o livro inteiro, metade do livro do Êxodo e boa parte é o livro de Levítico e boa parte do livro de Deuteronômio e um pouquinho de Números. Então, acompanhe aí com a sua Bíblia, se você quiser anotar, se você quiser ver aí mais de uma vez, nós vamos passar para você poder estudar, tá bom? Então eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos então fazer uma breve oração para estudarmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. E agora, Senhor, pedimos a tua bênção para estudarmos a tua palavra e para entendermos o ritual do santuário, Senhor. Que a tua graça e o teu amor esteja sobre nós. Que o Senhor nos ajude a entender as verdades que o Senhor deixou na palavra de Deus para cada um de nós. Pedimos essas bênçãos, dá-nos uma boa noite, um bom estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, nesse momento você pode compartilhar aqui a nossa live para nós estudarmos juntos. E hoje o tema é esse aqui, o ritual do santuário, né? Trouxe até uma figura ali, né, pastor Júnior? Imaginar o ritual do santuário nos templos, né? Porque no santuário, você lembra quando a gente mostrou o tamanho, né? O santuário era pequenininho, era de um tamanho menor, e ele foi crescendo até chegar no tempo de Jesus, ele era uma coisa mais colossal, podemos dizer assim, perto dos outros. E essa imagem traz um pouquinho do que era o ritual do santuário. Muitas pessoas ali, porque era a parte onde as pessoas podiam entrar no santuário para acompanhar o sacerdote ali oferecendo sacrifícios. E eu fico imaginando também o altar que foi feito ali, por exemplo, no templo de Herodes e no templo de Salomão, bem grande assim para aceitar tantas ofertas, né, pastor Júnior? Sim, sim. Sabe que uma coisa que deve ficar presa à nossa mente quando nós falamos sobre o santuário, muito mais importante, nós poderíamos dizer que formas e utensílios eram as atividades que ali eram feitas. E por isso nós separamos hoje um estudo adicional para falar justamente sobre essas atividades, né? Porque essas atividades, elas têm um sentido que nós costumamos chamar de sentido tipológico. Ou seja, elas faziam parte de um símbolo, né? Um símbolo que se completaria no futuro. Óbvio, todo o santuário é um símbolo, né? Então, você já aprendeu lá atrás, os seus utensílios
utensílios, eles têm significações. Mas uma coisa muito importante que acontecia no santuário é justamente essa situação das ofertas, dos rituais que existiam. Daqui a pouco nós vamos até falar mais sobre isso, mas se nós pudéssemos classificar em dois tipos, então nós teríamos as ofertas chamadas de pecado e as ofertas de gratidão. E elas têm significados importantes. Então, grave essa informação. Muito importante é entender tudo aquilo que estava acontecendo no santuário. Não só a figura do santuário, mas os seus rituais também. Pastor Júnior, no ritual do santuário, a gente pensa às vezes num ritual que acontecia somente em certos horários ou em certos momentos, mas na verdade era algo que envolvia todo o cotidiano do israelita, né, naquele tempo. E era diário, era todos os dias havia rituais e a todo momento sendo feito rituais, né? Sim, sim. E isso é uma coisa muito interessante em se pensar, porque, veja, eu acredito que a maior inovação que a religião judaica trouxe em comparação às outras religiões de sua época, né, a maior delas foi justamente o fato de você ter acesso a Deus o tempo todo, não é? Então você não tinha acesso a Deus através de alguém, não era o sacerdote que detinha ali o poder, não, muito pelo contrário, o acesso estava aberto a todos e o tempo todo, e as pessoas poderiam aproximar-se de Deus, tanto para fazer uma oferta por gratidão, quanto para pedir perdão pelo seu pecado através de uma oferta por culpa. Então tudo isso aproximava o adorador de Deus, enquanto outras nações você só tinha, ao invés de ter a presença, a gente pode dizer assim, em meio que uma paráfrase, a presença física de Deus, não é bem assim, mas você está entendendo minhas palavras, né? A presença ali de Deus, você tinha isso. Nas outras religiões era através de um ídolo, através de um bicho. Bom, a inovação do judaísmo é justamente essa: acesso ilimitado e o tempo todo ao nosso Deus. Pastor Júnior, a gente falou um pouco sobre sacerdócio nas aulas anteriores e eu li um negócio interessante, porque exatamente a gente está entrando num trabalho aqui que era feito durante o dia todo, mas durante a noite os sacerdotes descansavam, né? Você vai ver lá a história de Samuel lá, que estava dormindo de noite, tudo. Eles descansavam mesmo, assim como era antigamente, quando não tinha luz elétrica, né? Apagava as luzes, todo mundo ia para a cama e descansava. E Jesus usou muito uma expressão que nós devemos trabalhar enquanto é dia, e porque as trevas vêm. Quando as trevas vêm, não dá para fazer. Era mais ou menos essa a expressão de Jesus. E eu vi um comentarista falando e ligando isso ao ritual, porque o ritual, a obra de Jesus era uma obra salvadora. A obra de nós como sacerdócio real, né, de todos os santos, é uma obra também para ser feita todo dia, enquanto é dia, né? Sim, sim. Então, veja, eu acho até interessante, né? Jesus ligava muitas coisas ao templo. Na verdade, várias ocasiões, ele vai ao templo e liga atitudes, né? Ele liga a sua própria vida ao templo. Ele fala, destruam esse templo e tudo mais, né? Então, veja, nós até falamos na aula passada, havia em volta tanto do santuário feito de panos, quanto do templo mais tarde feito de alvenaria, havia uma identidade. E essa identidade é o que dava ao povo tanto a sua história quanto o seu futuro, né? Eles poderiam projetar a sua vida de acordo com aquilo que tinha no santuário. Então veja, querido amigo, a importância de se entender esse tema, hein? Não é para pouca coisa esse tema. Muito bem. É por isso que a gente resumiu essa parte aqui, porque
quando a gente vê várias expressões ali no Novo Testamento ali, isso tudo estava na mente deles, esses rituais. Por isso que a gente vai entrar bem a fundo aqui. A princípio, nós vamos falar das cerimônias especiais, aquelas. Nós vamos deixar aquelas do pecado um pouco, porque elas são mais importantes, podemos dizer assim, mas tinha umas cerimônias especiais também importantes, mas para a gente entender um pouquinho mais, porque elas, você vai ver até pelo que nós aprendemos, né, na ordem, né? Deus começa, por exemplo, o livro de Levítico falando sobre aquelas ofertas que o pastor Júnior citou. E por último ele fala dessas cerimônias especiais. Nós vamos hoje começar com elas para não demorar muito e depois nós vamos ir para as cerimônias ali que são mais, tinha a ver mais com o pecado, né? Mas essas também tinham alguma coisa a ver. Por exemplo, a primeira cerimônia especial ali era uma oferta por violação acidental. Por exemplo, você transgrediu algum mandamento, alguma transgressão que você cometeu acidentalmente. Então você tinha uma oferta, era 2 pombos e a oferta tinha que ser queimada e um cordeiro tinha que ser a oferta pelo pecado, né? Então 2 pombos e mais um cordeiro. A pessoa tinha que raspar a cabeça e no 7º dia da purificação, né? Daí no 8º dia ele trazia os 2 pombos, olha o ritual, ao sacerdote. Era uma oferta pelo pecado também e uma oferta para o holocausto. Então o cordeiro para pecado ia mais os holocaustos ali. Também tinha que trazer uma oferta pela transgressão ali e também a pessoa ficava assim, vamos dizer, longe durante os dias ali, durante aqueles 7 dias ele tinha que se afastar das outras pessoas. Não é, pastor Júnior? Sim, e é um detalhe curioso, talvez as pessoas fiquem assim pensando, mas puxa vida, por que Deus se preocuparia com uma coisa dessas, né? Bom, quando você está lendo o livro de Salmos, né, você vê ali Davi, ele fazendo um comentário em relação a si mesmo, Salmo 51. Salmo 51. E no Salmo 51 ele fala assim, Senhor, livra-me dos pecados que cometo por vontade própria. E aí ele fala um detalhe, livra-me daqueles que cometo sem perceber. Então veja, o salmista já tinha noção de que existiam alguns tipos de pecados que eles não sabiam que estavam fazendo, né? Você pode pensar assim, mas como é que alguém pode não perceber que está cometendo um pecado, que está falhando? Basta você pensar em alguém pisando em um gramado. A pessoa está andando, eu já vivi uma situação muito parecida, né? Eu andava sobre um lugar que era gramado e eu não havia visto a placa. Então, eu não estava pisando naquele gramado porque eu era um transgressor contumaz, não. Eu pisava no gramado porque eu achava que não havia problemas algum. Até que chegou um guarda e falou assim, meu amigo, esse lugar não é permitido ficar passeando sobre ele. E a minha pergunta foi automática, mas aonde está a placa? Ele falou assim, ali, ó, bem à sua esquerda. E eu olhei e realmente tinha uma placa e eu fiquei com a cara bem vermelha de vergonha. Então, veja, existiam acidentes, violações acidentais. E Deus se preocupa, e eu quero que você grave isso na sua cabeça. Você verá aqui uma série delas, uma série de cerimônias especiais. Algumas vai lhe parecer sem sentido. Você vai dizer assim, puxa, mas qual o sentido disso? Entenda, Deus se preocupa com os mínimos detalhes. E isso tem para nós uma lição muito grande que no final nós vamos conversar. Mas grave essa informação. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Sim, sim. Isso a gente vai entender também como a graça cobre os mínimos detalhes. A gente vai ver aí. Então guarda aí, continua aí com a gente, tá?
Outro é por cumprimento de votos. Então, quando você fazia um voto para Deus, você então também trazia um cordeiro. Saiu uma palavrinha errada ali, um rodeiro, mas é um cordeiro, tá? Que tinha que ser entregue para o holocausto. Veja só, você fazia um voto com Deus, Deus cumpria o voto com você, e depois então você trazia também uma oferta pelo pecado, uma oferta que também era um carneiro, era uma oferta pacífica, um cesto de pães asmos de flor de farinha e a oferta de manjares e libações que a gente vai ver mais lá para frente. Então era feita uma oferta pelo pecado, esse era o procedimento. Era oferecido um cordeiro para o holocausto, fazia oferta pacífica com acompanhamentos, esse era uma refeição, né? E então o nazireu ele tinha que raspar a cabeça. O voto aqui que a gente está falando é principalmente o voto de nazireu, né? E depois tinha a oferta movida, que era um molho, né? Eu fico imaginando esse molho aí com as coisas que eram citadas ali, a gente vai ver mais para frente. Deveria ser um negócio bem gostoso ali, um negócio bem nutritivo, né, Pastor Júnior? Com certeza era. Tinha a purificação do leproso, vou tentar passar um pouquinho mais rápido aqui. Essa é curiosa, né, a questão do leproso, né, porque o leproso ele tinha que ficar fora da cidade. E alguns acusam a Bíblia de excluir as pessoas, Júnior, porque o leproso tinha que ficar fora da cidade. Mas a grande questão é que uma vez eu ouvi uma expressão, você tentar entender as coisas usando o calçado do outro. Sim. Então, devemos levar em consideração que nós não estamos aqui falando de algo de 2020. Sim. Não estamos em um contexto onde se entende que lepra, hoje a doença pode ser chamada de hanseníase. Não estamos falando aqui de uma situação onde os médicos, você tem o plano do SUS, você tem o seu plano particular, você tem farmácia em todo canto, você tem atadura, você não tem isso, não é? Nós estamos aqui vivendo, segundo o texto bíblico, pelo menos distante de nós aqui, pelo menos mais de 3.000 anos. Pelo menos mais de 3.000 anos. Então, eles faziam o que podiam. E dentro do que podiam, o melhor que podiam fazer era este isolamento social. De afastar. Há uma coisa curiosa, pastor, que o senhor já deve ter lido isso. Há algumas situações onde era considerada que a casa estava com lepra. Sim. Você já viu essa expressão? Sim, isso é uma sim. coisa curiosa, porque às vezes, em uma situação, eu estou aqui no meu escritório e há um ponto do meu escritório que eu estou observando agora, ele tem ali um alarme, né? E ali tem um furo. Eu acredito que quando colocaram, porque a minha casa é alugada, né? Então acho que quando colocaram aquele alarme, a pessoa que estava lá no telhado não vedou direito, né? E daqui eu consigo ver um pouco de mofo, né? Então está um pouco mofado, está um pouco escuro, um cantinho ali onde está o alarme. Se isso acontecesse na época de quem vivia, na época de Moisés, esta casa seria considerada como lepra. Ou seja, eles batiam o olho no mofo da parede, e eles diziam que a casa estava com lepra. E aí a casa tinha que ser derrubada, tinha que ser toda destruída, ninguém mais poderia morar naquela casa. Veja, era apenas mofo. Era apenas mofo. Uma coisa que se raspava com uma espátula, pintava de novo, estava tudo certo. Mas estamos falando de algo que acontecia 3.000 anos atrás. Então, dentro do conhecimento deles, eles faziam o que era o melhor, é claro, né? Ô, Pastor Júnior, para os críticos da Bíblia também, a gente pode ver, por exemplo, nessa pandemia aqui. Olha só, a gente não tem uma cura cientificamente aí falando, né? Alguns falam de cloroquina, intervermectina, e mais um antibiótico aí, precoce. A gente, além de ter vários e vários tratamentos para várias doenças, não tem para isso. Exatamente. Agora, exatamente.
nós estamos todos isolados e tem críticos da Bíblia que defendem esse isolamento. Ó, fica aí na sua casa, não chega perto. Eu lembro quando eu saí uma vez aqui, quando abriu o comércio aqui em Ribeirão Preto, e eu tive que comprar uma coisa, e daí uma pessoa que aparentemente não era religiosa, mas ela olhou assim para mim assim. E daí, porque eu avancei um pouquinho aquela marquinha, ele mandou eu afastar. E eu tive que voltar para trás, né? Porque assim, né? Tá certo, é as regras, né? Voltando lá na regra, né? Mas você vê assim, a mesma coisa que fizeram naquele tempo, porque não tinha cura a lepra. Não tinha cura. Então, a mesma coisa que fizeram, estão fazendo hoje, por exemplo. Então, não adianta criticar a Bíblia por causa disso. O que significa que daqui 50 ou 100 anos, alguém vai estar olhando para todos nós e dizendo assim, puxa vida, como eles eram burros, não? Por que não fizeram tal coisa? Não é? Sim. Então, é tentar olhar com o olho do outro, é calçar os calçados do outro e tentar entender como ele caminha, não é? Sim. Bom, e é bom a gente lembrar que Deus ele deu uma revelação progressiva, né? Ele não, por exemplo, ele não falou, olha, daqui 2.000 anos, daqui 3.000 anos vamos inventar um antibiótico. Mas eu vou mostrar como é que é o antibiótico aqui para vocês, né? Não, ele foi progressivo de acordo com o que eles conheciam na época, né? E assim foi, né? Quer acrescentar alguma coisa, Pastor Júnior? Esse era o ritual da purificação, o ritual preliminar, por exemplo, tinha uma oferta de 2 pardais, tinha um pau de cedro, carmesim e sopo com água corrente, porque depois que a pessoa era constatada que tinha sido purificada, ela tinha que tomar um banho com isso aí, né? Tinha também esses 2 pardais que eram oferecidos. Matava uma ave sobre um vaso de barro com água corrente, mergulhava a ave viva em cedro, carmesim e sopo, e espargia 7 vezes sobre o leproso. Isso era, se eu não me engano, era o sacerdote que fazia isso, né, pastor? Sim, né? Isso. Soltava a ave viva, né? Uma já tinha morrido, a outra que tomou banho era solto. Então era um símbolo ali também. O leproso então se lavava, raspava todo o pelo do corpo no 7º dia. E então o leproso volta ao 8º dia para concluir as cerimônias e ofertas. E depois então ele podia voltar para casa. Essa era a cerimônia principal aí, estou colocando aí para vocês. Né? A oferta envolvia um cordeiro, ou seja, tinha a preliminar e tinha mais uma ainda na constatação da que ele estava curado ali, né? Essa era uma oferta mais encorpada, era a oferta do cordeiro. Então ele se juntava ao santuário e levava esse cordeiro para ser morto pela transgressão, cordeiro para holocausto e uma ovelha para oferta pelo pecado, que a gente vai ver mais para frente. 3/10 de efa de farinha misturada com óleo e a oferta de manjares e uma porção de óleo. Pastor Júnior, você lembra o que significa a efa? Qual era a medida? Se você não lembrar... Eu estava me perguntando agora aqui, mas eu vejo para você... Vai vendo aí enquanto eu vou falando. Aí, nós estamos trabalhando com os nossos conhecimentos aqui para vocês não se perderem, tá? Então, era imolada a morta, né? A oferta por transgressão. Ela era movida junto com azeite diante do Senhor, ou seja, no altar. Colocava parte do sangue na orelha do polegar da mão direita e no polegar do pé direito do ofertante. Olha só. Então colocava um sangue na orelha, né? E no polegar e no pé direito também. Aspergia o óleo 7 vezes diante do Senhor. Colocava óleo na orelha também, no polegar, na mão e no polegar do pé, onde o sangue também era colocado. Derramava o óleo na cabeça do ofertante.
a gente imagina só o óleo assim na cerimônia de unção, né? Mas era também uma cerimônia de purificação, né? Sim. Faz a gente lembrar outras coisas, alguns rituais que a gente faz hoje nas igrejas, que é a unção das pessoas. Só que algumas pessoas têm a ideia da unção errada, né? Que é a unção para a pessoa morrer, né? Vamos entregar ele para a morte. Mas não é isso, né? A unção. A unção ela deriva mais ou menos desse ritual aqui, que a unção é para a cura da pessoa, né? Para a pessoa oferecer os pecados dela para Deus, não para nenhum ser humano, mas ela confessar os seus pecados para Deus e para que o óleo também sirva para a cura da pessoa, simbolizando o Espírito Santo, né? Fazer oferta pelo pecado, oferecer holocaustos e ofertas de manjares. Em caso de pobreza, era suficiente ter um cordeiro para a oferta e 2 pombas. E para a oferta pelo pecado e uma para o holocausto, né? Se em caso dos mais pobrezinhos não levava então 2 cordeiros, mas levava 2 pombas, né? Sim. Quer comentar alguma coisa mais, Júnior? Não, isso aí já é o suficiente mesmo. É? Só para a gente entender, né, que olha como tem suas bases ali, né? Claro, são rituais diferentes, mas a gente vê uma teologia ali dentro, né? Esse aqui, Pastor Júnior, era uma que a gente lê ali, tá em Números 19, era a cerimônia da novilha vermelha. Pois é, pastor. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Você me perguntou do EFA. O EFA é uma medida, tá? Obviamente judaica, né? Sim. E ela tem uma quantidade aproximada de 22 litros. Então, aproximadamente 22 litros, tá? Óbvio que nós estamos falando litros aqui, mas lembre-se que o EFA era usado para grãos, ou Sim. farinha, etc. Né? Então, algo em torno ali de 20 a 22 quilos ou litros, se você fizer a conversão, não é tão distante uma coisa da outra, tá? Ok, muito bem. Então era bastante, hein? Bastante. Bastante, é. Tudo isso a gente vai ver aí também. Alguma parte era comida, outra parte a gente vai ver o que fazia. Tinha essa água purificadora da cerimônia da novilha. Era uma novilha vermelha que era feito aqui, né? Eu vou passar um pouquinho aqui, que tem bastante uma coisa dela. Pastor, se você me permite aqui comentar, é uma coisa curiosa, né? Algum tempo atrás, enquanto fazia faculdade de teologia ainda, um professor fez um comentário e falou assim, mas por que tinha que ser uma novilha vermelha, né? Sim. Por que não uma novilha, sei lá, amarela ou preta? Pintada, porque malhada, porque uma vermelha aqui, entenda uma coisa, existem certas coisas no texto bíblico que não tem explicação. Sim. Deus assim pediu e assim nós fizemos, né? E aí vai entrar o elemento da confiança, o elemento da fé na sua palavra. Então, por que Deus pediu isso? Nós não sabemos, mas ele pediu. Então, se assim o fez, vamos obedecer como ele mandou, não é? Lembrar que é uma oferta muito especial para purificação, né? Para purificação, exatamente. Então exigia uma oferta especial. Tinha também a purificação pós-parto, não é? Por exemplo, se a mulher tivesse um filho, ela ficava 7 dias e mais 33 dias. E para uma filha, ela ficava 14 dias e mais 66 dias. Por que isso, pastor? Olha, você sabe que esse comentário já deu muita conversa, muito pano para manga, né? Queridos, entenda uma coisa. Note que quando eram meninas, o tempo era maior. Então, quando eram meninas, o tempo era maior. E quando era um menino, o tempo era menor. Então, menino ali 7 dias, meninas 14 dias, ou até
acontecer em 16 dias. Entenda uma coisa. Em outras palavras, 40 dias menina e Isso, 80 dias a menina. Exatamente, muito bem. Na soma aí daria isso. Então, veja, por que essas coisas e tal? Vamos pensar aqui, e aqui eu quero que você esqueça por um momento, se você tem isso na sua cabeça, as ideologias atuais. Entenda uma coisa, na Bíblia, essas ideologias ditas machismo, feminismo ou qualquer ismo que você dê, não existem, tá? Não existem. Alguns falam, é uma sociedade patriarcal. Cuidado quando você faz esse comentário, porque patriarcalismo, como é observado hoje, não é a mesma coisa que observado no passado. Eu não posso simplesmente pegar as vestimentas do passado e padronizar para hoje, e muito menos fazer o mesmo ao contrário. Quando eu digo vestimenta, eu não estou dizendo de vestimenta física, mas comportamento. Eu não posso tentar entender o comportamento do passado com os óculos atuais. Ainda em muitos lugares do Oriente Médio, as pessoas vivem exatamente como se viviam no passado e não reclamam e não tem nenhuma diferença, e quando você muda, aí eles reclamam. Então, entenda uma coisa aqui. O que está acontecendo aqui era proteção. Por quê? Porque naturalmente, fisiologicamente, a mulher é mais frágil. Não estou dizendo aqui de ser machista ou feminista. Não, meu amigo, entenda. Fisiologicamente, ela é mais frágil. Então, e quando eu estou dizendo fisiologicamente, eu não estou dizendo do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de observação deles em sua época. Eles viam os meninos tinham mais vigor físico, mais força física. Então eles caçavam, então eles rachavam lenha e por aí vai. Tudo bem que é uma discussão se eram homens que rachavam lenha ou mulheres que rachavam lenha, mas isso aí é para uma outra história. Mas para a sociedade da época, a mulher era mais frágil, o homem era mais forte. Então Deus dava mais tempo, de acordo com a mentalidade deles, mais tempo para as mulheres, menos tempo para os homens. Isso vai acontecer, por exemplo, quando a mulher tinha fluxo de sangue, o chamado período menstrual. Então, a mulher não poderia ir ao templo. E alguns falam, puxa, uma sociedade machista. Não, meu amigo. Não observe com os óculos de agora. Observe com os óculos de outrora. Não era machismo, era proteção. Imagine você ter que viajar distâncias. Eles estavam em desertos. Eles não tinham uma consciência, talvez científica ou mesmo formal que você tem hoje. Deus, para algumas situações, não tinha explicação, tinha que dizer não. Assim, quando uma criança, o pastor Roberto tem 2 filhos, e às vezes nós vamos aqui entrar um pouco na live, e eu vejo ali ele com os filhos, e os filhos estão ali brincando, ele, olha, faz assim, não vai para cá, não vai para lá. Ele não fica explicando, olha filho, eu vou ter uma live agora, o som pode entrar e atrapalhar ali, você pode mais tarde ver isso aqui, alguém pode usar sua imagem e tentar sequestrar. Não, ele não fala isso, ele só fala, não faça isso, não faça aquilo, por quê? Porque ele não entende ainda. Então, isso é o que está acontecendo aqui. Deus, como disse para você lá no começo, Deus se preocupa com os mínimos detalhes, até aqueles que nós nem estamos pensando. Aqui Deus mostra, quando ele fala, ele mostra a importância das mulheres, né, para uma sociedade. Veja só, que Deus ele queria o cuidado especial com a menina por mais tempo do que o menino. Então, em resumo, né? Então veja só como Deus sempre valorizou. Não tem nada a ver esse negócio, patriarcal, as mulheres foram desvalorizadas. Por Deus nunca foi. Talvez por alguém que interpretou errado ou que fez alguma coisa errada, mas por Deus. E você vai ver na história bíblica que as mulheres foram sempre muito valorizadas, né, pastor Júlio? Sim, até entenda uma coisa aqui, se você que está nos vendo é mulher e tem dúvidas disso, então, e deixa eu te dar só uns pequenos exemplos, pastor, prometo ser breve nos exemplos. Sim, aqui. sim. Quando Adão e Eva pecam, a mulher havia comido do fruto, mas Deus protege a mulher dizendo, dela vem filhos. Ou seja, a mulher era um sinônimo de vida para
para Adão de prolongamento de vida. Tanto que Adão troca o nome de varoa para Eva. Sim. Adão entendeu o recado. Mais tarde, quando Abraão vai ser pai de uma grande nação, e ele não está com as ideias muito lá assim certas, ele pega o código da época, o código 141 do Código de Hammurabi, que dizia que poderia suscitar filho da escrava, e ele, ali, em comunhão com a esposa dele, a esposa teve a ideia, ele vai ter um filho com a sua serva, com Agar, né? E isso gera muito problema que é visto até hoje no Oriente Médio. Quando Abraão está se achando o rei da cocada preta, Deus aparece e fala o que para ele? É de Sara que vem o filho. E assim Deus fez com várias mulheres. Quando Cristo ressuscitou, a primeira pessoa que viu foi uma mulher. O testemunho de uma mulher à época de Jesus não era válido. Sim. Por que não apareceu a Pedro? Não apareceu a qualquer outro discípulo? Não, apareceu a uma mulher. Sim. Querido, veja, quando no Apocalipse vai tratar em termos de igreja, os termos de igreja são tratados em sinônimo de mulher. Então dizer para mim que a Bíblia é um livro machista ou qualquerista que você queira, querido, por favor, não tente entender a Bíblia com os seus óculos. Entenda a Bíblia com os óculos bíblicos e você vai conhecer coisas muito boas. Muito bem, muito bem. Existia essa oferta também de purificação pela impureza, que era no caso do fluxo das mulheres também, não é? Que a oferta era 2 pombos, um para o holocausto e um para a oferta pelo pecado, né? 2 pombos. Marcava 7 dias desde que o fluxo parou. Veja só, então ela tinha que trazer uma oferta após 7 dias depois do fluxo, banhar-se no 7º dia, trazer 2 pombos ao sacerdote no 8º dia e oferecer uma oferta pelo pecado e uma oferta para o holocausto, que era dos 2 pombinhos ali que eram oferecidos nesse fluxo. Agora essa aqui é a polêmica, hein, pastor Júnior? Essa aqui eu fiquei, quando eu li os textos, quando a pessoa tinha ciúme, o que ela fazia? Pois é. Essa oferta pelo ciúme, esse julgamento por ciúme é uma coisa muito curiosa. Há um detalhe, querido, que é bom nós dizermos aqui. Muitos destes códigos que Deus colocou, não foram, muitos deles nós não temos o relato de que tenham sido efetivamente utilizados. Uma grande parte deles servia mais como uma proteção caso isso acontecesse, mas nós não temos a certeza de que todos foram utilizados. E esse dos ciúmes é um desses casos, né? Então, ali, como que funcionava? Vamos imaginar que um homem tivesse ciúme de sua esposa. Ele teve uma impressão errada, de repente ele olhou e ela estava ali enquanto lavava alguma coisa ou enquanto saía da tenda, olhou para a tenda do vizinho e viu que a tenda do vizinho era mais verde, fazendo uma alusão aí à grama mais verde, não é? Ele teve essa impressão. Então, olha só qual era o procedimento, pastor, que coisa interessante. Primeiro, tinha que apresentar-se ao sacerdote com uma oferta. Então, se ele estava com ciúmes, ele ia lá, pegava o cordeiro e levava até o sacerdote e falava: eu estou com ciúme dessa mulher, eu estou achando que ela está me traindo e eu vou ter que resolver esse problema aqui agora. Aí o sacerdote preparava uma água chamada água amarga ou água amargada, tá? Acho que essa até seria a melhor expressão, água amargada, porque ele jogava um pó que tornava a água amarga, né? Só que ao mesmo tempo ela também estava ficando, entre aspas aqui, purificada ou santificada, né? Em um vaso ali de barro. O sacerdote então faz um pronunciamento de maldição pela infidelidade. É como se ele dissesse algo mais ou menos assim: olha, a fulana de tal está sendo acusada por um ciúme assim, assim, assado. Se ela tiver feito isso mesmo, que as maldições da aliança, e no caso aqui é uma referência àquilo que Deus havia dito lá no livro, tanto de Levíticos 26 quanto Deuteronômio 28,
Então, entendi. é uma coisa, apesar de termos, né, nós não temos. Quando Jesus mesmo, no contexto do cristianismo, né, eles iam saber se a pessoa era cristã ou não, eles usavam a chamada Birkat Hamim, né? E a palavra Birkat é bênção, mas na verdade não era uma bênção, era uma maldição. Mas para não escrever maldição, escreviam bênção, né? Então é uma coisa curiosa. Então pegavam e davam aquela água para a mulher beber, né? E aí vinha a coisa curiosa, né? Então, se ela era inocente, nada acontecia. Nada acontecia. Se ela fosse culpada, a maldição ocorria. E há alguns relatos interessantíssimos que dizem que caso ela fosse realmente culpada, a sua barriga iria inchar. A sua barriga iria crescer ali. Então, é uma coisa... A Bíblia não relata que alguém realmente tenha passado por essa situação, mas o código existia. Tá certo, né? A gente vê também um cuidado que Deus ele tinha pelo casamento, né? Porque até uma pessoa julgar, fazer a mulher passar por uma situação dessa e de repente não acontecer nada, e daí a pessoa ia ficar com uma cara, né, de... Tinha também a expiação por assassinato, né? Então ali é uma novilha que não tenha puxado jugo, né? Não tenha nenhum trabalho. Então, pessoa medir a distância do morto até a cidade mais próxima. Os anciões de tal cidade trarão a novilha a um vale que não foi semeado, desnucam a novilha, ou seja, matar pela nuca, né? E é interessante porque os sacrifícios eram degolados, né? No caso Sim. dessa aqui, ela tinha que ser pela nuca, então era de uma forma diferente, né? Um detalhe, pastor, que é importante dizer, não entenda que isso aqui está expiando o assassino. Não, pelo contrário. Essa expiação por assassinato ocorria no caso de não se saber quem morreu. Aliás, Sim. quem matou. Quem Então, matou? a pessoa, de repente, havia ali um corpo estirado no chão. Nós temos uma situação dessa muito parecida com o samaritano, né? A parábola do samaritano. Então, alguém estendido no chão, não sabia quem havia assaltado. Caso aquele homem, aquele homem que estava largado no chão, tivesse morrido ali, então, como eles não tinham ciência de quem havia matado, e havia toda uma acariação para tentar descobrir quem havia matado e tal. Então, quando chegava essa conclusão, nós não sabemos quem matou, não tem como descobrir quem matou, então aí eles faziam essa cerimônia da expiação por assassinato, que nós não sabemos quem era o assassino, é claro, né? Tá certo. Então daí o matava a novilha, os sacerdotes se aproximavam, os anciões lavavam as mãos sobre a orelha também, e os anciões então proclamavam a inocência, vamos dizer assim, que era algo que eles faziam mesmo para aquele que cometeu o pecado, mas como eles não sabiam quem era, então Deus então estava oferecendo uma oportunidade de misericórdia até para essas pessoas, né? Sim, e até para inocência própria, viu, pastor? Sim. Até para dizer assim, eu vejo que lavam as mãos, né? Sim. E lavam as orelhas, né? Por que eles fazem isso? Só que é uma coisa interessante. Esse lavar as mãos é dizer, não fomos nós. Nós Sim. fizemos a nossa parte. E o lavar as orelhas é dizer assim, ó, nós também não ouvimos nada. Sim. A gente não sabe nada do que aconteceu. Fizemos a nossa parte, não encontramos nada e então ficava... Não está às nossas mãos nem aos nossos ouvidos, né? Aí tudo que aconteceu. Exatamente. Bom, aqui você vai ver alguns dos animais que eram oferecidos, por exemplo, cabrito, rolinhas, cordeiro, vaca, carneiro, bezerro, cordeiro macho, boi, novilho. Demorou para eu entender essas diferenças aí, né? Que o novilho é algo maior, né? Que o boi mesmo em si. Tem o cabrito macho. Então todas essas eram ofertas. E a pomba, né? Que a gente falou bastante da pomba.
Agora a gente vai falar um pouquinho mais dessas ofertas. Essas ofertas envolviam dois elementos importantes, que era fogo e sangue. Isso eram dois elementos essenciais. Tinha o elemento humano, que fazia tudo isso circular, que eram os sacerdotes, humano divino, podemos dizer assim, mas tinha esses elementos que era fogo e sangue. Sem isso, né, no o santuário não existia, né? Então essa era a importância do santuário. A primeira oferta que traz lá o livro de Levítico é o holocausto, né, pastor Júnior? O holocausto quer dizer holo, inteiro, causto, queimado. Como a gente já falou, muito conhecido por causa da Segunda Guerra Mundial, quando houve a queima dos judeus, né? E então o povo falou o holocausto judeu, porque queimou e a cinza ia nas cidades. Ia ser uma cena horrível. Só de ver em filme eu já fico imaginando. Aqui nós temos um cordeiro que ele tinha que ser morto e queimado por inteiro ali, não é? Tá lá em Levítico 1, podia ser um novilho, podia ser um carneiro ou até mesmo uma ave. E me fala um pouquinho sobre essa a teologia desse holocausto, pastor Júnior. Queridos, isso é uma coisa até bastante curiosa. Veja, o que leva um novilho para ser queimado no lugar do pecador, né? O que é um holocausto, né? Isso é uma coisa muito curiosa, meus queridos. Entenda. O que Deus quer impressionar a mente das pessoas, eu tive, pastor, uma oportunidade, não sei se o senhor teve, eu tive a oportunidade de ver um sacrifício desse ao vivo. Quando digo ao vivo, não que eu estivesse no lugar, mas eu vi acontecendo por vídeo, né? Aqueles que nos ouvem aí, apenas para que vocês saibam, os samaritanos, eles ainda existem, né? Eles não deixaram de existir. E eles ainda sacrificam e no Monte Gerizim, lá na região do Oriente Médio, correspondente ao Monte Gerizim. E eu tive acho que posso até dizer assim, a triste participação vendo, e queridos, é algo impressionante. O pastor Roberto, ele é enfermeiro, então ele não tem assim tanto problema com sangue, né, pastor? Mas eu prefiro não ver. E eu vi ali a degola. Queridos, quando a pessoa levava aquele cordeirinho, e não sei se você sabe, a diferença entre o cordeiro e os outros animais é que ele não faz barulho quando morre. Ele não faz barulho, não grita, né? Não faz nenhum tipo de barulho, né? E, queridos, eu vi aquela cena e até hoje me lembro assim, me dá um pouco de aflição, de ele passar a faca na garganta. É uma situação muito terrível. Então, aquilo servia para que eles vissem a gravidade que era o pecado. Então, ao observar, ao ter que matar o cordeiro com as suas próprias mãos, porque eles matavam, e é o sacerdote quem vai administrar o resto, mas a morte era pela mão do ofertante, ao fazer isso, eles deveriam entender a gravidade do pecado. O quanto o pecado é nefasto, o quanto ele é pesaroso. Pesaroso para si mesmo, por ter que matar o bicho, e pesaroso para Deus, porque um dia será o filho dele a morrer, não é? E João, lá em João 1,29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja, era algo extremamente difícil de se imaginar. Então, imagine você aí, querido, a situação que era, não é? Algo que pesaria muito no coração. Um animal inocente. E aqui nós estamos falando de uma oferta que era feita todos os dias, né, pastor Júnior? Manhã e tarde, todos os dias, manhã e tarde. Todos os dias, não tinha ninguém que trazer, era o próprio sacerdote, né, que oferecia esse aqui, né? Nesse caso, sim, esse holocausto, que a Bíblia vai chamar de tamid, né, que era um diário. Então, diariamente eram oferecidos, às 9 da manhã, me corrija no horário se eu estiver errado, pastor, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Estou certo nos horários sim, aqui, né? Sim. Eu sempre me confundo.
9 da manhã e 3 da tarde eles eram oferecidos. E essa oferta tinha um significado ainda mais interessante. Era meio que uma oferta geral, né, pastor? Sim. Uma oferta por um pecado geral. Talvez alguém tivesse cometido um pecado e não levasse para pedir perdão, né? Você vai ver Jó fazendo isso, né? Oferecendo um sacrifício pelos seus filhos, caso eles houvessem pecado. Então é uma coisa bastante difícil aqui, né? A gente vê uma providência da graça divina, né? Para todos os pecados. E a gente vai ver em cada detalhe aqui que Deus ele queria mostrar que ele está cobrindo todos os pecados de maneira geral. Não importa, né, o tipo de pecado que exista no mundo, todo tipo de pecado está sendo transferido para o santuário. E a gente vai ver que é para Deus, a gente já falou também, né? Aqui era um pecado de expiação, né? Essa palavra expiação, Pastor Júnior, explica um pouquinho para a gente aí. É até curioso, né? Essa palavra expiação, quando você vai no original, a palavra é capar, né? Até mais tarde você vai ter lá o famoso dia da expiação, que em hebraico pronuncia-se Yom Kippur, da mesma raiz capar, espiar ali, não é? Só que é uma atitude bem diferente do que você possa imaginar. Não é espiar para saber o que você fez, né? Não é um espiar como olhar pela fresta. Não, pelo contrário. Não é de tentar descobrir o que está acontecendo, mas é de cobertura. A palavra capar, em hebraico, é a mesma palavra para cobrir, para tampar. Ou seja, o que Deus está fazendo é literalmente jogando para baixo do tapete o seu pecado. Entendeu aqui? Ele estava tampando o seu pecado. Óbvio, se nós pudéssemos dizer aqui outras palavras, até usando uma frase de uma música aí que o pastor deve conhecer, do grupo Alcio Day, pecado não se explica, pecado se paga. Né? Sim. Então não tem como você solucionar o pecado como o pecado. Não, Deus tem que cobrir. Então ele expia, ele cobre o pecado e esse pecado fica ali esquecido, fica apagado e não se lembra mais disso. E a graça impera e Deus perdoa tudo ali, né? Pastor Júnior, uma coisa que a gente falou ali, essa oferta tinha a oferta do cordeiro, do novilho, mas ele tinha um acompanhamento também de cereais, né? O que acompanhava? Sal, a oferta de manjares, né? O cordeiro tinha ali também incenso, que era queimado também junto com ele. Não é? E farinha também, que era ofertado ali tudo junto com ele. Então havia esse acompanhamento de coisas que eram dadas do melhor, né, dos israelitas, né? Sim, havia todo um procedimento a ser seguido, uma ordem, uma sequência quando isso acontecia. Então veja o empenho que deveria haver para o perdão do pecado. Eu costumo pensar assim, veja o trabalho que dava para expiar o pecado da humanidade, não é? Sim. Isso vai ser depois expresso através do próprio sacrifício de Cristo, sua obra, o tanto de trabalho que ele teve para poder expiar também o nosso É até pecado. importante saber isso aqui, porque a gente mesmo que está vamos dizer, depois de Jesus, na graça, vamos dizer assim, a gente não imagina, né, todo o trabalho que foi o que Jesus fez. Até porque a gente tem uma imagem na cruz. Talvez você assista um filme aí, A Paixão de Cristo, por exemplo, e você imagina o sofrimento de Jesus. Mas tem muita gente que vê o filme e daqui a pouco já sai e começa a fazer as mesmas coisas. Agora, quando você vivenciava tudo isso, você causava um pesar no seu coração. Você imagina, olha o trabalho, o que o pecado faz e como todo o trabalho que Deus está tendo para nos espiar do pecado, né? É bom ficar bem claro na mente de todo mundo que a graça não foi de graça, né? Sim. A graça não foi de graça. Então custou um preço muito alto. Foi exatamente assim, né, Pastor Júnior, que você viu.
O ofertante coloca a mão sobre a cabeça da vítima, que é no caso é o sacerdote que está oferecendo pelo povo, né? O sacerdote, então, depois de imolar, ou seja, degolar o cordeiro, ele asparge o sangue sobre o altar, não é isso? Nos chifres do altar. O ofertante depois esfola e corta o animal, levando as pernas e as entranhas lavando, né, elas em água. E o sacerdote depois coloca no fogo e acomoda a lenha, coloca as peças do animal em ordem sobre o fogo, e então o sacrifício consome completamente ali o animal, né, sobre o altar. Tinha a da pomba também, esse eu falei de um. Da pomba era semelhante, tá? O sacerdote destroncava a cabeça, né, da pomba, queimava sobre o altar, deixava o sangue escorrer também, corta o papo, remove as pernas, corta o animal, mas não reparte as peças e oferece completamente, coloca sobre o altar, visto que ele era bem pequenininho ali, não é? E aqui o que acontecia? Aspergido sobre o altar, ou seja, sobre os chifres do altar, não é? A gordura era queimada ali, não era separada. A oferta movida não tinha, né? A carcaça era queimada então sobre o altar. A pele era dada ao sacerdote do animal. E o papo e as pernas eram atirados com as cinzas ali para ser queimado. Ok? Então essa foi a oferta do holocausto, o ritual da oferta do holocausto. Estamos falando aqui bastante detalhes para vocês verem assim e começarem a imaginar o que era tudo feito ali, né? Nessas ofertas aí. A próxima oferta que aparecia era a oferta de comunhão, não é? O que era essa oferta de comunhão, pastor Júnior? Pois também era chamada de shalom, né? Shalom ela significa muitas coisas, mas quase todas elas a mesma. Na verdade, sim, a palavra shalom pode ser paz ou integridade. Vai aparecer ali em Levíticos 3, né? Sim. Como eu disse para vocês, haviam ofertas que eram relativas ao pecado, seja ele um pecado voluntário ou involuntário, mas haviam aquelas ofertas que eram relativas à gratidão, não é? Uma oferta de comunhão, de paz, né? Então, ali era qualquer animal sem defeito, era um ato voluntário de adoração, de ação de graça ou de agradecimento, né? E que tinha que ver ali mais como uma refeição comunitária. Então, todos participavam, eu acho que eu não posso nem usar essa expressão, mas acho que para ficar mais fácil para você entender, não vou usar não, porque eu vou causar um problema se eu usar essa expressão. Então não vou usar não. Então vai com calma, vai com calma. Eu ia usar aqui, mas eu acho que eu vou bagunçar tudo. Na minha cabeça fica fácil de entender como eu estou pensando, mas não vou falar assim não, pode deixar. Não, mas essas ofertas, é interessante que essa refeição, né? Porque a refeição, você vai ver, por exemplo, em vários momentos, como a refeição ela serve para mostrar aliança entre pessoas, né? Você vai ver ali no Antigo Testamento Abraão fazendo refeição para fazer uma aliança. Você vai ver no Novo Testamento Jesus fazendo aliança através de uma refeição, né, que a gente vai ver mais para frente sobre a Páscoa. Mas quando a gente pensa numa refeição, em uma refeição, a gente pensa naquele momento de paz, de pessoas conversando alegres, né? Então você vê que a oferta não era também um negócio só maldade, mas também mostrava que a alegria de Deus de estar com seus filhos, né? As ofertas mostravam. E essa oferta de paz, ela mostrava isso aí,
Tem a ver também com a pacificação com o pecado, né? Porque pecado, um dos sinônimos de pecado é rebelião. Rebelião é quando você não quer. Então, uma oferta de paz é para você, vamos dizer, estar em paz com Deus. É isso mesmo? Sim, Pastor? sim. Eu não ia falar, mas vou falar. E aí, Vai. Eu te agucei para falar, né? Isso se assemelha muito a um junta-panelas. Pronto, falei. Junta panela. É Então, bom fazer, né? É bom fazer. Então, o que está acontecendo aqui é um momento onde você tem paz. Né? Tem paz com Deus, tem paz com os seus semelhantes. Você está em paz, né? Está vivendo um momento gostoso ali, e aí você vive junto, né? Pronto, é uma comunhão. Pronto, falei. Sim, pronto. Então, tinha vários acompanhamentos, por exemplo, bolos, asmas. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Aqui, ó, tinha bolos asmos misturados com óleo, obreiras asmas untadas com azeite, bolo de flor de farinha. Olha só quanta comida, parece nosso junta-panela, hein? Aqueles que a gente participa, né? Tá vendo? Esse tinha um pão levedado, parte do animal movido. Então, como era uma refeição, veja aqui que esse era uma refeição, não era um sacrifício. Por isso que tinha o pão levedado, né? E daí tinha o cordeiro também, que era comido, carneiro, 2 efas de farinha ali, no caso, ou cada um tinha uma medida certa para ser usado com cada um deles. Para todas as ofertas, você está vendo aí, né, nesse acompanhamento aí. Deixa eu ver aqui. A sequência era o seguinte, nessa oferta. A mão sobre a cabeça do animal. Você viu que tinha vários animais ali que eram oferecidos. A oferta era sacrificado o animal. O sacerdote de novo coloca o sangue lá nos chifres do altar, não é isso? E ao redor dele, agora tem uma novidade, né? Porque o sangue também era derramado ao redor, né, Pastor Júnior? E a oferta, então, era movida diante do Senhor, o peito e a coxa e a gordura, né? Tinha que ser removido. O sacerdote, então, queimava a gordura e essas partes aí que eram boas para se comer, era comido parte pelo ofertante e parte pelo sacerdote, é isso? Exatamente, essa sequência é certinha. Então veja só, aí tinha a parte, né, no sacrifício, tanto o pecador como o sacerdote, né, que levava e oferecia ali. Então a disposição era essa, aspergido sobre o altar, a gordura e as demais coisas eram queimadas ali, né, as vísceras, essas coisas do animal, e eram queimadas sobre o altar. Tinha uma oferta movida, que era o peito e a coxa direita, que ficavam com o sacerdote. Eu estava mostrando isso para minha esposa, daí a minha esposa fala: eita, o sacerdote ficava com o melhor, né? O peito e a coxa, né? Não sei qual parte que você gosta mais do aí, né? Mas a gente vê uma coisa que a gente tem que imaginar também no sacerdote, que eu acho que aqueles sacerdotes que a gente mostrou nas figuras estão muito magrinhos, viu? Porque você imagina essas refeições, será que eles eram magrinhos assim, ô Pastor Júnior? Eu já me perguntei muitas vezes, eu tive a oportunidade de comer algumas coisas do Oriente Médio e são bem doces e bem saborosas. Eu Sim. acho que não eram magrinhos, não. Imagina, né? E eles ficavam com o peito e a coxa, é o melhor, né? A outra oferta era a oferta pelo pecado. Vamos lá para a próxima. Essa era um pouquinho mais especial aí, Pastor Júnior. Fala um pouquinho dessa oferta aí. Essa oferta, como eu havia adiantado a vocês no começo, essa pelo pecado, ela era a oferta onde o próprio ofertante fazia a degola do animal. Antes de você continuar, por exemplo,
Um sumo sacerdote, por exemplo, ele tinha que trazer um novilho. Exatamente, Um exatamente. líder, ele tinha que trazer um bode. Uma ovelha, um cordeiro para as pessoas em geral, assim, né? Isso, E depois isso. você tinha a outra oferta que era uma rolinha, um pombinho para os mais pobres. E ainda para os mais pobrezinhos, aí entra uma oferta diferente de todas, que quem era bem pobre trazia uma oferta de farinha, né, Pastor Júnior? Exatamente. Senão, quando nós lembramos de Jesus, né? Sim. Os seus pais levaram pombinho, né? Pombinha, então, né? Sinal de que eles eram pobres, mas não paupérrimos, né? Eram pobres, mas não paupérrimos ali, né? Mas pode continuar o raciocínio aí, Júnior, é que eu esqueci de falar aqui. Não, de modo algum, fique à vontade. Inclusive, me ajude aí. Sim, sim. É interessante nós notarmos que Deus se preocupava até com a capacidade financeira de a pessoa levar a sua oferta. Ou seja, não havia desculpa para que você não levasse a sua oferta para o pecado. Não é? E isso vai ser para nós um exemplo hoje. Tudo bem que a situação é diferente. Hoje, quando falamos em oferta na igreja, não é a mesma coisa que a oferta na Bíblia. A oferta na Bíblia, no caso aqui, ela tinha que ver com remissão de pecado. Né? Já a oferta que levamos na igreja, que é aquela relativa a dízimos e ofertas, não tem que ver com pecado. Tem que ver com gratidão. Então é bem diferente. Mas para ambos os casos, nós podemos pensar numa situação aqui. Você deve levar de acordo com as suas capacidades. E você será tão abençoado e perdoado quanto aquele que levou mais. Então, o perdão que alcançava o sumo sacerdote ao levar o novilho era o mesmo perdão que alcançava o mais pobre ao levar um jarro de farinha. Ou seja, para Deus não existe esse negócio de diferença de posição social. Não, para Deus o pecado é tão nefasto quanto, mas também o perdão é tão extensivo quanto. Né? Então, isso é uma coisa que deve ficar bem claro na nossa cabeça, pastor, porque hoje nós vemos um contexto muito difícil, né? Esse contexto religioso evangélico ou neopentecostal frisa muito essa questão do quem tem mais é mais abençoado, quem devolve menos é menos abençoado. Então, isso não é na Bíblia, viu, meus amigos? Isso não é bíblico. A Bíblia, ela trabalha com outro ponto de vista, e do ponto de vista divino, todos têm acesso. Essa é a teologia da prosperidade, né? Essas ofertas, elas mostravam que a providência de Deus era maior, né? Não era por causa do conhecimento, por exemplo, o sacerdote, vamos dizer assim, ele estava o tempo todo ali devotando seu tempo para Deus. Então ele tinha uma oferta maior, ele conhecia mais, vamos dizer assim. Há pessoas que, vamos dizer, estavam um pouco mais distante do conhecimento do sacerdote, mas mesmo assim o que cobria o pecado era a providência divina ali, né? Nessa oferta pelo pecado aí, né? A natureza dessa oferta aí é que ela era exigida quando qualquer pessoa pecasse, seja por ignorância ou em ocasiões especiais para cobrir tais pecados de toda a congregação, né? Então, em certas ocasiões especiais aí, a pessoa de alguns tipos de pecado, né? E pecados por ignorância, que é interessante a gente ver isso aqui também, né? Que às vezes a gente, como a gente já falou ali, tem pecados que a gente comete que eu não sabia, mas mesmo assim esse pecado tem que ser expiado. Essa teologia da graça barata, ela prega o seguinte: quanto menos você conhecer, tanto faz, né? Daí mais a graça vai superabundar sobre você. Isso está totalmente errado, né? Completamente. Porque a graça, além de ser extensiva a todos, eu repito, não foi de graça. Veja, para você aprender tudo que está aprendendo agora, isso tem um preço, né? Horas de estudo minha, de pastor Roberto, tanto na faculdade quanto aqui. Então, não é tão simples assim, né? Então... Sim.
A graça é de graça, mas não é barata. Essa frase é interessante, né? Porque, Exatamente. A graça não foi de graça, né? veja só, mesmo os nossos pecados que a gente comete na ignorância, eles têm que ser pagos e foram pagos por Jesus. Então, ao mesmo tempo, é aquela. Às vezes a gente tem que fazer aquela oração, né, Pastor Júnior? Senhor, eu não lembro tudo o que aconteceu, mas me perdoa aquilo que eu fiz. Não é uma oração corriqueira, mas às vezes a gente tem também que orar para entender que a gente é pecador, né? É aquilo que nós dissemos no começo, né? A frase de Davi, né? Livra-me dos pecados que cometo por vontade própria e livra-me dos pecados que me são ocultos. Tem coisas que eu nem sei que fiz, não é? E aí isso vai nos ensinar uma outra coisa, pastor, que vivemos num contexto muito complexo, principalmente dentro da igreja adventista, que é a nossa ideia de pecado. Alguns acham que pecado é ato, mas Sim. pecado é natureza, né? Você nasce pecador. Então, quando pedimos perdão pelo pecado que cometemos, estamos ao mesmo tempo que lembrando daquilo que fizemos, mas também assumindo o fato de que somos pecadores. Façamos ou não alguma coisa que seja claramente errado, somos pecadores, né? Há pecados, vamos resumir, voluntários, que é aquele que você sabe o que está fazendo e faz, né? Mas há aqueles pecados involuntários que fazem parte da nossa natureza. Às vezes a gente sabe os mandamentos, sabe a vontade de Deus e comete um erro, às vezes até desliza no erro. Vamos classificar aí. Às vezes a gente comete porque quer, vamos dizer assim. É complicado esse negócio de pecado, né? Porque se a gente fosse classificar, a gente poderia classificar de várias formas aí, né? Porque, ó, tem o conhecimento, você conhece o pecado, e daí tem aquela transgressão que você comete em afronta. Para isso tem perdão, Pastor Júnior? Tem perdão. Se você se arrepender, mesmo se você afrontar, você tem perdão. Tem o pecado também que você sabe, mas às vezes é tipo como você vê. Vocês já viram o meu formato aqui, eu gosto de bolo, viu? E às vezes a minha esposa faz um bolo e a Bíblia fala mel. Oi? Você falou o formato, não tinha entendido. O bolo, né? A Bíblia fala mel demais não é bom. Mas se eu ver um bolo, se eu não me segurar, eu como o bolo inteiro. Eu sei que é errado, né? Eu sei que é errado. Mas às vezes a natureza faz a gente cometer. Vamos dizer assim, você sabe, mas você faz. E depois as consequências é uma dor de barriga terrível, né? Então, não é verdade? Mas há oferta também para esse pecado, né? E há oferta também porque às vezes a gente conhece alguma coisa da Bíblia, conhece os mandamentos de Deus, mas não conhece tudo. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, eu vi um negócio que me chocou, falei, puxa, como? Nem vou citar aqui, senão vai ficar muito longa a conversa. Mas a gente fala, puxa, tem que fazer isso. E é, assim, trabalhoso pra gente. Também há. Daí você fala, puxa, eu já cometi isso. E agora? Foi na ignorância. Deus também tem perdão. Mas tem algum pecado que não tem perdão, Pastor Júlio? Pois é. Isso aí é um assunto muito interessante. Há sim um pecado, e Jesus diz sobre esse pecado em Mateus, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo. Resumindo em uma única frase, pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que você não pede perdão. Não que você não peça perdão porque você não sabe que está pecando. Não. É aquele que você não pede perdão porque sabe que está pecando e não acha que é pecado. O pecado, ele
ele é uma ação contínua, ele é uma rebelião. Você continua fazendo, você não para de fazer. E quanto mais você ouve que está errado, mais você continua na prática, né? Então, essa ação contínua, esse pecado desenfreado e sendo avisado, perdendo a ignorância, né? Esse pecado que você não se confessa, não pede perdão a Deus, esse pecado ele não pode ser perdoado. Entenda, todo pecado é perdoado, desde que você reconheça e se arrependa. Então, reconheceu que é pecado, reconheceu que está errado, pediu perdão, abandonou a prática, o perdão é gratuito. Mas a continuidade é quase que como uma machinha de rebeldia, aí, meu amigo, a situação é bem complicada. Pastor Júnior, acho que a última oferta aqui que nós vamos citar é a oferta pela culpa. Eu fiz essa pergunta para você exatamente por causa das coisas que a gente vai ver agora, dessa última oferta. A gente vê que Deus estava querendo cobrir, mas a oferta pela culpa tá lá no capítulo 5, verso 14 até o 6, verso 7 de Levíticos. Né? Era um carneiro ou um cordeiro. Então veja só, era uma oferta que era para expiação obrigatória e que requeria restituição e purificação da contaminação. Tinha que fazer então uma restituição e a pessoa ainda tinha que pagar uma multa, né? Explica um pouquinho para a gente essa oferta pela culpa aí. Essa oferta ela é uma coisa muito interessante, não é? Então veja, vamos retomar alguns pontos aqui. Ela é obrigatória por um tipo de pecado sem intenção, que já é um negócio que, entre aspas, não faria nenhum sentido. Se você não tem intenção de fazer, então por que ela é obrigatória? Não é? Essa oferta aí, esta oferta, ela também servia para purificação de contaminação. E aqui vai nos fazer lembrar uma situação curiosa no texto bíblico, que é a conversa que nós tínhamos, né, pastor, lá atrás, né, sobre o samaritano. Né? Sim. Então, veja, alguns detalhes aqui. Então, havia uma multa de 20% em cima de uma atitude onde a pessoa se contaminou. Então, você tem lá o caso do levita e o caso dos sacerdotes que estão descendo, lá em Lucas 18, pastor, acho que é Lucas 18, né? Eu não me lembro agora onde está o bom samaritano, acho que ou é 16 ou é 18, é um desses dois aí, não me lembro agora. E ali a situação, eles veem um samaritano, e aí a gente fica, nós até jogamos pedra no sacerdote, jogamos pedra também no levita, né? Mas, veja bem, eles não estavam fazendo nada que não fosse legalizado, né? Então, caso tivessem contato com aquele moribundo, né? Aquela pessoa que estava ali quase a morrer, como o texto mesmo fala, eles deveriam fazer essa oferta por culpa e ainda pagar uma multa de 20%. E aí você começa a entender o porquê é que eles evitaram. Ia ficar caro, ia ser difícil. Né? Então, queridos, existem muitas regras na Bíblia, e quando você olhar para as histórias da Bíblia, olhe pensando nos porquês. Não só em simplesmente acusar alguém aí por ter feito algo que você considera uma coisa que não é muito legal, não é? Então, tudo bem que o resultado dessas ofertas era sempre a redenção, mas você começa a entender o porquê que alguns homens bíblicos tomaram as atitudes que tomavam, não é? Isso também vai se explicar, pastor, quando nós vamos para o livro de Atos e eles não querem ali se envolver com os gentios, né? Havia uma ideia também de impureza por associação, né? E aí tinha de novo a ideia dos 20% de multa, a oferta pela culpa. Então você entende algumas coisas dentro do contexto porque isso causaria um certo transtorno, tanto financeiro quanto de moralidade ali diante dos seus irmãos, né? Por isso que
A gente tem uma ideia de ler a Bíblia como se tivesse na sociedade de hoje, né? Mas não. Por isso que a gente está estudando o santuário. Tudo, as regras, as leis, o cotidiano tinham a ver com o santuário ali, com o que era feito no santuário, as regras do santuário. Então, a pessoa, por exemplo, esse caso aí do samaritano a gente pensa assim, puxa, levita, ou sacerdote, como era maldoso. A gente pensa nele como um pastor, né? Ah, o pastor passou e não é assim, né? Ele ia pagar uma multa. Oi? O pastor passou na minha rua e não me visitou. Não me visitou. Não é nesse sentido, né? Se ele passou na sua rua e não te visitou, ou alguma coisa tinha. Inclusive, eu vou contar uma historinha rápido para ilustrar isso aqui. Dizia uma pessoa que reclamava muito que o pastor chegava atrasado nas coisas. Chegava às vezes não ia em certos compromissos. E daí a pessoa não sabia, começaram a reclamar do pastor e daí foram nas instâncias maiores da igreja para reclamar do pastor. E daí um dia uma pessoa decidiu seguir o pastor para ver por que ele atrasava tanto. E daí ele seguiu o pastor, daí viu que o pastor ele parava e conversava com as pessoas na rua. Dava atenção até mesmo para as crianças quando ia conversar com ele. Dava atenção para as pessoas humildes. Pessoas pediam as coisas para ele porque via que ele era um pastor, um homem de Deus. Então ele queria ajudar. E às vezes, e por causa dessas coisas, ele querendo ajudar todo mundo, e ajudava mesmo, estava atrasado, até mesmo nos cultos da igreja. Olha só. Mas era por uma boa causa. Então veja só. No caso aqui do sacerdote, ele pesou uma multa, tem dinheiro. E daí a gente se coloca no lugar. Será que às vezes a gente não fica? Não vou ir lá visitar naquele lugar lá, porque lá tem zona azul, né? Lá tem isso, lá tem aquilo. Ah, não, lá. Eu mesmo nesse tempo aqui de pandemia, eu tive que visitar pessoas com coronavírus no hospital. Eu também. Né? Você também, né, pastor Júnior? Então, eu entrei num hospital e eu tossi, essa tosse que eu tenho, né, crônica. Sim. Eu tossi, havia um policial, o policial deu 2 passos para trás de mim. É da gente falar tanto, né? Usar muita garganta, então a gente tem isso. Então é só para esclarecer aí. Há muitas coisas envolvidas aí, né? Essa oferta aqui ela era praticamente idêntica à outra oferta que nós falamos, o jeito que era feito. E por último tinha a oferta de cereal, pastor Júnior. Deixa eu colocar aqui, que era exatamente uma oferta de grãos, de farinha, de azeite, de incenso, pães assados e sal também, que era exatamente uma oferta que era sempre o acompanhamento daquelas ofertas de sangue, né? Uhum. Quer falar alguma coisa sobre essa oferta? Não. Acho que a gente já falou bastante. Falamos bastante também sobre elas, né? Quando a gente falou ali sobre Caim, né? Por exemplo, que Caim, ele ofereceu o que seria uma oferta de manjares, né? Então, não foi completamente errado, mas provavelmente foi o desleixo e provavelmente o que estava no coração de Caim. Exatamente. O texto é bem claro em dizer, Abel e sua oferta, Deus aceitou, mas a Caim e sua oferta. Então, não é somente o fato de serem frutas, né? Sim. Mas era o ofertante que estava em jogo ali, né? Sim. Muito bem. Pastor Júnior, num resumão aí. Que a gente já... Quando a gente vai falar de teologia, é horas, né? É horas. A gente... Deus sabemos que podemos ficar aqui quase que a noite toda. Mas, queridos, se eu puder falar assim em um resumo geral,
existe um método, um meio, que no passado era a levar uma oferta, fosse ela um cordeiro, fosse ela um novilho, fosse ela um pombos, ou fossem até mesmo farinha. Mas esse era um meio que levaria você a ter o seu pecado saindo de si e sendo transferido para o santuário, ou, entre aspas, para a conta de Deus. Deus vai resolver isso. O sangue era administrado ali sobre o altar, uma parte do sangue ficava no altar, nos chifres, outra parte levada para dentro do santuário, onde era aspergido, e dessa forma passava-se para o santuário. Existia o restante do animal, né? Então a carne ali, algumas ofertas a carne era comida, outras a carne não era comida. O sacerdote era quem fazia toda essa administração, e o que acontecia era a purificação. No caso, a purificação do pecador, ele agora estava livre de sua culpa, e o santuário, entre aspas aqui, era o responsável por resolver este problema. Assim fazia Deus para encenar como ele faria com Jesus Cristo. Enviaria seu filho, como fala Isaías, ele levaria sobre si a iniquidade de todos nós, e nós estaríamos livres para podermos nos reunir com Deus mais uma vez, através da volta de seu filho quando ele vier. Muito bem. Então havia a transferência para o santuário. A segunda tela que eu mostro aqui para nós resumirmos é porque existiam esses dois emblemas muito importantes no santuário, que era fogo e sangue, né? Sangue a gente já viu, era muito aspergido, mas também tinha a oferta que era queimada. E Deus falava, né, que ele recebia como um cheiro suave. É interessante, né, Pastor Júnior? Eu sou vegetariano. E eu. Só que quando eu sinto o cheiro de carne assada, é gostoso, né? Sim. Então, Eu até fico imaginando que talvez a questão, apesar de mais pra frente vamos ver que todo o sistema sacrificial ele era sensorial, né? sim. Então era completamente sensorial. Eu não mostrei aí, vai deixar para depois aqui. Tá mais para frente. Outra hora nós vamos mostrar isso, mas era completamente sensorial. Uma coisa que é importante se entender o cheiro que subia a Deus. Até um amigo brincou com esse negócio, né? Deus não é nada bobo, ele gostava do cheiro de carne assada. Não, não é bem isso, não. É que o que está subindo a Deus é saber que o pecador está entendendo, o pecador está compreendendo. Sim. E o que irritou a Deus, o que vai irritar a Deus no futuro, se você ler o Antigo Testamento inteiro, é justamente o mesmo fato. Ele vai até de forma irônica dizer: as suas mãos estão cheias de sangue. Mas óbvio, eles ministravam um sacrifício. Mas o que Deus está dizendo não é que eles estavam sujas de sangue, puras e simples, não, eles estavam cometendo falhas. Eles tornaram aquela cerimônia o fim de tudo, quando ela era o meio de tudo. Na verdade, ao cheiro subir, o que Deus está dizendo logo tudo isso vai acabar. Meus filhos estarão comigo outra vez. E eu fico aqui imaginando, pastor, se eu até faço dessas minhas últimas palavras para não alongar muito aqui, né? Naquela ocasião em que os seus filhos levavam os sacrifícios do lado de fora do Éden, né? Sim. Só o que Deus podia sentir era o cheiro. Ele sabia que do outro lado estavam os seus filhos. Os filhos é quem ele amava, né? Sim. E a única coisa que ele tinha desses filhos agora era o cheiro, não é? Assim como um apaixonado cheira... hoje é tudo por WhatsApp, o pessoal perdeu a paixão, né? Mas o apaixonado cheira a carta que a noiva manda ou que a namorada manda para ver se consegue sentir o cheiro do perfume dela, né? Isso aí é coisa de gente velha, os mais novos não fazem nem ideia do que estou falando. Mas faz isso, ou você esquece a camiseta dentro do carro. Eu já muitas vezes ficou lá algum utensílio da minha esposa, eu pego ali um espelho e tal, eu pego assim, puxa, minha esposa botou a mão nisso aqui, o amor que eu sinto por ela, claro, né? Sim. O que Deus tem dos seus filhos é o cheiro, né? E o que os seus filhos têm de Deus, hoje é a palavra. Então, Sim. o que nos sobrou de Deus é a palavra. E aqui, os judeus falam assim,
Sim. E nos lembra também Romanos, né? Quando a gente se apresenta como um sacrifício vivo. Ao Exatamente. estudar a palavra de Deus, ao ir à igreja, infelizmente não estamos podendo, mas hoje a gente pode assistir os cultos. Infelizmente a gente está vendo que muita gente, porque é por rede social, eu não vou assistir. Não, não existe isso, né? É um momento de você estar com a sua família, adoração a Deus, não devemos esquecer essas coisas e nos oferecermos como um sacrifício vivo para Deus, né? Pastor Júnior, eu acho que já resumimos bem. Depois, no nosso próximo estudo, nós vamos estudar aí as festas, e aí tem bastante coisa, né, sobre as festas. E depois nós vamos entrar na teologia do santuário para a gente concluir ali. Acho que vamos passar alguns dias ali estudando a teologia do santuário. Sim. Pastor Júnior, contigo. Meus amigos, eu vou fazer aquela mesmo apelo que tenho feito todas as noites. Continue a estudar a palavra. Ela é a sua vida. Ela vai ajudar você nos momentos em que você mais precisar. Quando você tiver uma dificuldade, o texto virá à sua cabeça e você saberá que é um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus preocupado com você, e você pode ver através dos vários sacrifícios que existiram aqui, até aquelas cerimônias especiais que mostramos no começo. Mas eu quero orar com você agora. Então feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Amantíssimo Deus, louvado seja o seu nome pelo sistema, pelo ritual do santuário, que demonstra a nós não só toda a solução que o Senhor terá ou teve em relação ao pecado, mas também a preocupação que o Senhor tinha com cada pecador, seja ele das classes mais altas ou até mesmo aqueles das classes mais pobres que não tinham condição de levar ofertas. Por favor, Senhor, abençoe a cada um de nós que estamos aprendendo mais, para que a sua palavra transforme a nossa vida. E, por favor, perdoe nossas faltas. Imploramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos nos despedindo aí. Muito obrigado, Pastor Júnior, pela ajuda aí, pela força. Tamo junto, estudando a palavra de Deus. Quero agradecer a todos vocês que participaram aí da nossa live. Nós vamos ter mais aí. Conto com a presença de todos. Pode compartilhar esses vídeos aí. Se você aprendeu algo de bom aí, tenho certeza. Passa para os seus amigos, porque eles vão gostar muito. Se tem alguém aí interessado em santuário. Muito obrigado. Boa noite a todos. Pastor Júnior, só despedida aí. Abraço, meus amigos. Dois amigos especiais aqui que mandaram mensagem. Emerson, abraço, querido Emerson. E o pastor Flávio, lá de Franca, falou aí que o nosso trabalho está sendo excelente. Pastor, Deus abençoe você aí. E tamo junto. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras aí também. Um abração a todo mundo. Um abraço. Deus abençoe a vocês e lembre-se de estudar a palavra de Deus para nunca ser enganado.